Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Patrícia Tanuri aqui de volta. E nesse vídeo eu vou te explicar como você vai controlar os seus pensamentos e a partir desses pensamentos você vai criar novos hábitos. Porque é o seguinte, tem uma regrinha da mente, que eu já falei isso das aulas anteriores, que é assim, todo pensamento gera um sentimento que vai te levar a uma ação, né? Então, se eu consigo... Então, ó, decora isso. Pensamento, sentimento, ação. Se eu consigo identificar qual o meu pensamento que está me levando à ação de, por exemplo, compulsão alimentar, eu consigo controlar esse pensamento, claro que monitorando esse pensamento, né, observando e substituindo esse pensamento, eu consigo identificar que pensamento é esse e mudar esse pensamento para que eu tenha uma ação diferente da compulsão alimentar, por exemplo. Então, vou te explicar aqui, porque abaixo desse vídeo eu vou te trazer duas ferramentas muito fáceis e práticas para você identificar esse pensamento e substituir o seu pensamento e substituir o seu hábito, o seu mau hábito, quer dizer que esse mau hábito é um hábito que não vai te levar ao seu objetivo, que no caso aqui nosso é perder peso, manter um peso saudável, né? Então a gente identifica esse pensamento que leva àquela ação para a gente conseguir substituir um mau hábito por um bom hábito, ok? Então bora lá. Primeira dica, tá? Isso, gente, é em tudo na nossa vida. Tudo que você quer conseguir, qualquer objetivo que você quiser alcançar, é importante que você vigie os seus pensamentos, tá? Aqui a gente está falando da alimentação, do peso, da compulsão, dos hábitos que não vão contribuir para o seu objetivo, mas essas ferramentas que eu estou te ensinando, vocês podem usar elas em qualquer área da sua vida, tá? Então, sempre vigie os seus pensamentos. É muito comum a gente transformar a comida em nossa única fonte de prazer, né? Quando eu pergunto aos meus pacientes, né, o que te dá prazer hoje? E aí de cara ele fala, comer, né? Então, esse é um grande sabotador no seu processo de perda de peso. Se a comida ela é a sua única fonte de prazer e a sua mente ela sempre está querendo te dar prazer, ela está querendo te tirar do sofrimento, ela vai te sabotar o tempo todo para você não seguir a dieta proposta, né? Então, a autoestima, o corpo logo vão dar sinal de que algo de errado está acontecendo, né? Porque a partir do momento que a gente para e pensa, poxa, a minha única fonte de prazer ultimamente está sendo comer, tem algo errado aí, não é mesmo? Então, vamos embora lá. Não seja refém da comida, tá? Primeira coisa que você vai fazer para aprender a não ser refém dessa comida, você vai listar para mim 5 atitudes que lhe dê prazer. Não vale você comer, né? Lógico. Você vai anotar no seu cartão, no seu PDF, que está aqui embaixo desse vídeo, pelo menos 5 atitudes que lhe dê prazer. Então, a gente fica assim pensando, eu gosto de viajar, eu gosto de sei lá, fazer compras. Às vezes, o ato que lhe dá prazer são coisas simples, corriqueiras, que na correria do dia a dia a gente não percebe, a gente vai deixando isso para lá, né? Às vezes, dar uma navegada na internet, às vezes, ler um bom livro, ligar para um amigo, fazer respiração, meditação, sair para bater perna, olhar umas vitrines com uma amiga, ouvir uma música, um áudio de relaxamento, fazer uma palavra cruzada, brincar com os filhos, dar uma volta de bicicleta, tomar um banho demorado. Todas essas atitudes podem ser atitudes que lhe dê prazer.
E o que acontece? A mente da gente, ela busca por prazer, ela quer tirar a gente do sofrimento. Então, se por algum motivo eu fiquei frustrado, eu fui levada a um sentimento de tristeza, né, em um estado deprimido, a sua mente vai trazer para você um ato que lhe dê prazer, né? Então, se você tem uma referência que a comida te dá prazer imediato, o que essa comida vai fazer? O que ela vai liberar aqui no seu cérebro, na sua mente? Os hormônios, serotonina, dopamina, que são os hormônios do prazer, né? Mas essas atitudes que você conseguir listar, elas vão liberar os mesmos hormônios e a reação vai ser a mesma. A gente só precisa identificar quais são, anotar, né? E deixar isso de maneira fácil para que quando você identifique, se pegue num momento, num ato de compulsão, você vai analisar o pensamento que veio antes, né? Que te levou àquele ato, vai anotar e vai substituir esse pensamento. Então, ó, esse é o PDF que vai estar aqui logo abaixo. E aqui tem um espaço que você vai listar pelo menos 5 coisas que lhe dê prazer, tá? Então, por exemplo, escutar música, ler um livro, navegar na internet, assistir Netflix, né? E aí, aqui você vai anotar algum pensamento que você conseguiu identificar que gerou a compulsão ou qualquer atitude de prazer que foi escolhida, tá? A compulsão, no caso, era a atitude que ia te levar ao prazer, tá? Então, por exemplo, quando você se pegou lá atacando uma caixa de bombom, você vai parar e observar qual foi o pensamento que veio antes daquele ataque à caixa de bombom. Ah, é um pensamento de compensação? Ah, eu trabalhei tanto hoje, eu tô cansada, eu não consigo nem ter forças para sair, para confraternizar com os amigos, eu mereço, né? Então, observa esse sentimento e ao invés de você comer o bombom, você vai lá na listinha dos prazeres e vai substituir esse ato de comer o bombom por qualquer um daqueles que estão ali na lista. Toda vez que você fizer isso e repetir, é claro que isso não é de um dia para o outro, mas toda vez que você conseguir identificar isso, substituir o pensamento e mudar o prazer, né, da comida, do ato de comer por um outro prazer, sua mente, aos poucos, ela vai entendendo, ela vai formando um novo caminho neural, né? Então, assim, eu tô insatisfeita com alguma coisa, eu briguei com o namorado, eu briguei com meu filho, eu tive um problema com meu chefe, ao invés de comer, eu vou pedalar, porque isso me dá prazer. Ao invés de comer, eu vou pra academia malhar, porque isso me dá prazer. Ao invés de comer, eu vou ligar para um amigo, bater papo, botar a fofoca em dia, porque isso me dá prazer, ok? Então, aquela formulazinha lá que eu falei no início do vídeo, todo pensamento gera um comportamento. Então, para a gente mudar o nosso hábito, a gente tem que observar esse pensamento. E qual é o ciclo da criação de hábito? Pensamento, que leva a um sentimento, que gera um comportamento. E se eu vou repetindo, 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 a minha mente, o meu cérebro subconsciente vai entender que aquele ciclo é necessário para a minha vida e se torna um hábito. Por exemplo, toda vez que eu me sinto deprimido por algum motivo, toda vez que eu sou que alguém discorda de mim, toda vez que eu me sinto excluído,
Toda vez que eu me sinto diminuído, eu me sinto vítima, eu tenho pena de mim, que é o sentimento, e eu vou comer para me dar prazer. E aí eu faço, eu repito isso tantas vezes que o meu cérebro entende que isso é um ciclo. Então eu crio um caminho neural. E vai chegar um momento que isso vai virar um hábito. Ele vai no piloto automático, né? Então, toda vez que eu estiver deprimida, eu já vou logo comer. Mas o contrário também acontece. Se eu conseguir dominar esse pensamento e substituir o meu comportamento através de um outro prazer, que vai liberar os hormônios do prazer, eu consigo substituir esse mau hábito por um bom hábito. Então, olha, vigie os seus pensamentos, tá? Você já parou para analisar que a maneira como você pensa influencia a sua vida e as suas decisões? Então, seus pensamentos criam a sua vida. Como mudar o pensamento e adquirir um novo hábito? Para mudar um hábito é necessário mudar o pensamento. Então, sempre, sempre, sempre observe o seu pensamento. Tudo começa no pensamento. O pensamento gera um sentimento. O sentimento gera um comportamento. E o comportamento leva a um ciclo de repetições que gera um hábito, que leva a um hábito, né? Para mudar um hábito ruim, um mau hábito ou um vício, a gente precisa mudar o pensamento e insistir nisso, insistir, até que isso vire um hábito, tá? Muitas vezes, e muitos teóricos também, trabalham a questão da disciplina, né? Porque, assim, vamos supor, eu não gosto de malhar, eu não gosto de acordar cedo, muito menos acordar cedo para malhar. Mas eu coloco uma rotina e eu trabalho a minha disciplina em cima daquela rotina, né? Eu vou me disciplinar a seguir aquela rotina. Faça chuva, faça sol, querendo ou não, feliz ou não, satisfeito ou não, eu vou despertar às 5 horas da manhã, vou calçar o meu tênis e vou correr. No início vai ser sofrido, doloroso, mas se eu for repetindo, isso vai virar um hábito. Quando eu assustar, eu estou fazendo isso no sábado, no domingo, no feriado e chegando muito bem. Obrigada. Tá certo? Então, um pensamento de insegurança, por exemplo, gera uma ansiedade e que leva a um comer compulsivo para essa comida dar conforto, essa comida preenche, né, de alguma forma. Tá vendo como é interessante essa questão da formação de hábito? Então, mais uma ferramenta que vai ter aqui abaixo, são as duas, eu já mostrei uma, e agora essa ferramenta do pensamento que gera um comportamento é essa aqui. É esse PDF que você está vendo na tela aqui. Pensamento, sentimento, ação. Todas as vezes que você se pegar em um momento de compulsão alimentar, nesse caso aqui, tá? Observe qual pensamento veio antes, anote aqui com a data e com o horário. O que aconteceu? Qual veio o pensamento, a data e o horário. Através dessas anotações, a gente vai poder traçar uma estratégia de mudança de pensamentos e de mudança de hábitos. Se você identifica os seus prazeres, além da comida, né? Se você começa a observar os seus pensamentos e se você começa a observar os seus momentos de compulsão, de ação, de hábitos, de maus hábitos que não vão te levar, que não contribuem para aquele seu objetivo, você consegue traçar uma estratégia para criação de novos hábitos, para facilitar com que você alcance os seus objetivos. Em tudo na vida, você consegue fazer isso. No nosso caso, eu estou te ensinando a usar essa ferramenta para o processo de emagrecimento, ok? Então, você vai imprimir esses 2 PDFzinhos e vai anexar lá no seu diário de bordo, vai fazer parte
do seu diário de bordo, porque isso tem que estar junto de você, porque no momento que você observa, você vai lá e anota. Porque se você deixar isso para depois, você não vai lembrar de anotar, tá certo? Então, até mais. Eu espero que você comece a partir de agora a observar mesmo os seus pensamentos, a observar as suas ações. Você vai ver que quando a gente começa a ampliar essa consciência, essa busca pelo autoconhecimento, ela é tão maravilhosa, ela é tão libertadora, que você vai ampliar isso para todas as outras áreas da sua vida, tá certo? Um beijo grande e até mais.